Palavra ao vereador Reginaldo Pacheco. Presidente, cumprimento a todos da mesa, a pessoa do nobre vereador Leandro Essado, cumprimento os nobres colegas, a pessoa do nobre vereadora Sandra Gadia, amigos das redes sociais, eventuários da casa. Presidente, muito se fala sobre essa decisão do STF, né? Mas, assim, o próprio STF, hoje em dia, para a gente não serve de segurança nenhuma jurídica. Porque a todo momento as coisas vão e voltam. A gente tem por base a condenação em segunda instância, né, que foi discutida, foi colocada lá, aprovada, depois voltou. Vira, assim, uma lambança. Então, hoje a gente vive uma insegurança jurídica muito grande no país, justamente por própria responsabilidade daqueles que deveriam garantir o cumprimento da Constituição. Então, assim, não tem como a gente se basear, num julgamento mais do STF, infelizmente. Tendo em vista ainda, por exemplo, que a garantia do culto religioso, né, presencial, ela é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. E cláusula pétrea, ela é inviolável. Ela não se muda por decreto algum, não se muda por emenda, por nada, por projeto de lei, nada. Então, ela é inviolável, é um direito garantido individual do cidadão. Então, isso é garantido na Constituição. Eu tive lendo todos os argumentos do veto, com todo o respeito, né? Com todo o acatamento possível, porque gosto muito de todas as pessoas envolvidas, gosto até muito do promotor também, Dr. Mário. Ele falou sobre essa questão por ligação, né? Ele não foi na rádio, foi por ligação. E, assim, a gente fica de uma forma, assim, tentando se controlar, né? Tentando, de forma comedida, respeitar a visão de todo mundo, né? Apesar de que isso é uma coisa que aparentemente é subjetiva, porque dá interpretação para várias pessoas de forma diferente. Então, a relativização da fé, ela é muito perigosa. Nem todo mundo vive a fé do mesmo jeito do outro. Então, justamente por isso, essa garantia é dada na Constituição, para ela ser inviolada, essa garantia ser inviolada. Então, a gente vê assim, que foi dito alguns absurdos ao longo desses dias, falando que pastores queriam cultos presenciais, padres queriam missas presenciais apenas por causa de dinheiro. Uma coisa que não procede. A gente fica triste de ouvir uma coisa dessa. Foi dito que as instituições religiosas não contribuem em nada nesse período de pandemia. Eu ouvi isso de pessoas. E isso é uma ignorância sem tamanho que deixa a gente assim com a alma muito ferida. Porque as igrejas, elas prestam assistência social, né? São inúmeras cestas que são distribuídas para vários setores da cidade, que eu sou testemunha disso. Nem tanto o pessoal do espiritismo, pessoal que é evangélico, pessoal que é católico. Só na igreja católica, eu imagino que, eu estava fazendo uma estimativa, são mais de 500 cestas por mês. Só na igreja católica. Mais de 500 cestas por mês. Isso não é uma ajuda no período de pandemia, onde tem muitos desempregados, muitas famílias que estão aí desesperadas, sem saber o que vai fazer no dia para o sustento da sua família. Né? Então, assim, é uma ignorância enorme falar que a igreja não contribui em nada. Além disso, como se só isso não bastasse, além disso, a fé, ela cura também.
A fé, ela promove milagres. A fé, ela vai onde muitos médicos não conseguem ir. Muitos médicos. Então, dizer que não favorece em nada, isso é uma análise muito rasa. No veto, foi apresentado um argumento que falava que eu não tinha apresentado nenhum dado estatístico, nenhum estudo científico para justificar colocar a atividade religiosa como essencial por não transmitir o vírus, não ser um vetor de vírus o local ali das igrejas. Mas eu posso usar esse mesmo argumento para combater o decreto, quando proíbe o culto presencial ou a missa presencial. Porque eles não apresentaram nenhum estudo, nenhum dado estatístico, nenhum nada científico que prova que lá dentro da igreja, só lá dentro da igreja, até parece, muitas pessoas vieram até me argumentar isso, parece que o vírus mata só dentro da igreja. Parece que há momentos que a gente sente isso, que o vírus está matando é só dentro da igreja, porque há uma desproporcionalidade de juízo de valor. Porque na igreja é 0% de presença. Em épocas aí de decretos com fechamento disso, daquilo, aí para a igreja é 0% de possibilidade. E para outros meios, há porcentagem. Então, eu queria que, pelo menos, pudesse ter, mesmo que fosse um mínimo de possibilidade, mas que tivesse a possibilidade de ter os cultos presenciais, as missas presenciais, mesmo que reduzisse a porcentagem de 30 para 20 ou para 15, mas que não deixasse de ter. Porque para a comunidade cristã, o que se faz com esse ato de proibir totalmente é um crime contra a fé. É uma relativização da fé. Na ADI do ministro Edson Fachin, olha só, ADI 2566, no item 3, o próprio ministro fala: a liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também em espaço público. Isso é uma palavra do ministro. Para vocês terem uma noção que não serve de base, mas palavras de ministro ou STF julgar uma coisa ou outra. Infelizmente, isso dói a gente falar isso. Então, o que a gente tem que analisar é aquilo que realmente cabe ao bom senso também crítico nosso de ver o que a Constituição diz, que é garantido por lei, né, garantido por lei o culto religioso. Está na Constituição. E aí, por isso, eu fico contra o veto. Manifesto aqui meu posicionamento que não concordo com nenhum argumento que foi colocado lá no veto. E quando foi dito que a proposta do projeto foi inoportuna, eu gostaria muito de saber, nesse caso, qual é a concepção de inoportuna quando se diz isso. Porque eu fico na dúvida sobre essa concepção. Só para concluir. Né? Porque se a fé ela move montanhas, se a fé ela faz milagres, se a fé ela cura, se a fé ela restaura vidas, como pode, no momento de pandemia, ser inoportuno? Como pode? Sabe, isso não entra na minha cabeça. E na cabeça de nenhum dos cristãos que, sabe, querem viver, querem ter o direito de acesso para viver a sua fé. A Eucaristia, para os católicos, ela é inegociável. Não tem, é o maior tesouro. E nós só temos a Eucaristia com a missa presencial. O Estado, em nenhum momento, ele tem o direito de dizer que uma missa online tem o mesmo valor de uma missa presencial. Não cabe ao Estado emitir juízo doutrinário. Não cabe ao Estado.
Então, assim, eles estão entrando numa seara que não é deles. Então, por isso, mais uma vez, eu reafirmo que o meu posicionamento é contra o veto. É só para ler aqui, a gente tem um acordo Brasil-Santa Sé. E foi na época do governo Dilma que foi sancionado, se não me engano. Brasília, 11 de fevereiro de 2010. Governo Dilma. Olha só. Reafirmando a adesão ao princípio internacionalmente reconhecido de liberdade religiosa. E reconhecendo a Constituição brasileira, que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos cultos religiosos. O acordo foi firmado reconhecendo isso. Reconhecendo que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos cultos religiosos. Está aqui. É um decreto assinado, né, 11 de fevereiro de 2010. Estão passando por cima de tudo. Entenderam? Então a gente não tem segurança jurídica mais.